1 Samuel capítulo 7, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela graça do Senhor, obrigado pela presença do Senhor e obrigado pela Tua palavra. Pai, nós queremos render a Ti todo louvor, toda a honra, toda a glória, Pai. Mas também lhe pedimos, ó Deus, que nesse ambiente de adoração, que o Espírito do Senhor, o Espírito da revelação, o Espírito da verdade, possa vivificar a Tua palavra em nossos corações. De algum modo, Senhor, os nossos ouvidos se abram, nosso entendimento também se abra para perceber o que Samuel ensinou àquela nação, a nação de Israel, a respeito de Ebenezer, Pai. Que hoje nós possamos, Senhor, ser despertados à mesma perspectiva, à mesma noção que Samuel foi despertado, para mostrar, revelar o que está por detrás do nome Ebenezer. Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, dias atrás eu estava na minha casa, num tempo mesmo de oração, e estava a buscar o Senhor. Ali havia acabado de meditar na palavra do Senhor e eu estava a orar, e não era nem esse texto, eu estava ali a orar, a buscar ao Senhor. Enquanto eu estava a orar ao Senhor e falar com Deus, realmente sendo grato a Deus por tudo que Ele tem feito, sendo grato pela graça, pelo favor do Senhor, pelo modo como Deus tem agido em nossos corações, tem agido na igreja, nas famílias. Enquanto eu estava ali realmente agradecendo ao Senhor, num determinado momento eu realmente disse isso: Ebenezer, Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. E quando eu disse essa palavra Ebenezer, Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, aquilo é como se, eu vou explicar isso porque eu não consigo explicar de outra maneira, é literalmente como se abrisse uma fonte que fluiu do meu interior, e a palavra de Deus diz assim, que do nosso interior fluiria rios de águas vivas. É como se uma fonte abrisse no meu interior, e aquilo me tomou por inteiro, porque o que eu discerni naquele momento, não é que a noção de confiar em Deus, de crer em Deus, ela nunca existiu no meu coração, mas o entendimento novo foi construído, foi consolidado no meu coração, uma perspectiva do que significa Ebenezer me tomou por inteira. Minha alma, meu coração, minha mente, meu ser todo estava encharcado de uma nova revelação acerca de Ebenezer, e aquilo foi tão impactante no meu coração, e eu me assentei diante do meu iPad e comecei a escrever, delinear algumas verdades que Deus começou a falar ao meu coração, e eu fui escrevendo, estou escrevendo sobre isso, mas especificamente isso foi tão impactante ao meu coração, que de algum modo eu consegui perceber o que Samuel percebeu, eu consegui ver o que Samuel viu, eu consegui experimentar o que Samuel experimentou, eu consegui, acredito eu, dentro daquela experiência de ser encharcado pela noção de gratidão, pela noção da profundidade do que Ebenezer representa para a minha vida, eu consegui ser envolvido por uma nova realidade espiritual, por uma fundamentação muito mais sólida, verdadeira, real, permanente, e isso nesses dias tem queimado meu coração. Então o que eu vou repartir com você, queridos, não sei se eu vou conseguir mesmo transbordar o que eu estou a viver nesses dias a respeito dessa palavra Ebenezer. Eu vou aqui tentar de alguma maneira e rapidamente mesmo repartir essa palavra com o seu coração, porque quando eu me deparei com esse texto, e eu vou trabalhar um pouco essa perspectiva, nós vamos falar nessa manhã sobre o conceito de Ebenezer, o que isso representa, o que isso representou para aquele povo, e de algum modo eu quero ministrar o seu coração, liberar aquilo que Deus tem colocado no meu coração e que tem sustentado a minha adoração diante de Deus, que tem sustentado um coração de adoração diante de Deus desde aquele momento. Uma nova expressão de adoração. Vocês lembram que a palavra do Senhor diz que haverá um tempo que nós vamos cantar um novo cântico? Lembra disso? Está na palavra do Senhor. Haverá um momento das nossas vidas que um novo cântico será entoado ao Senhor. E queridos, eu creio que quando o Senhor reparte algo conosco,
uma nova adoração flui do nosso interior. O Senhor nos dá um novo cântico para adorarmos a Ele. O Senhor nos dá um novo cântico para engrandecer o nome do Senhor. E eu acredito que de tempos em tempos nós precisamos entrar num lugar de que Deus sopre uma nova canção para o nosso coração e aquilo nos conduz, aquilo é uma nova revelação e nós passamos a cantar uma realidade espiritual que o Senhor Deus colocou em nossos corações. E nessa manhã, o que eu quero repartir para você, o que eu quero tentar compartilhar o seu coração é exatamente isso. O texto ele vai falar que Samuel pega uma pedra, e ele pega essa pedra e ele coloca, como diz a palavra, pôs entre Mispa e Sem. Quando eu olho para esse contexto que Samuel está a revelar para aquele povo, para a nação israelita, o Samuel ele não estava a pegar qualquer pedra, ele não estava ali a pegar meramente um pedaço de rocha, um pedaço de pedra qualquer. Ele viu alguma coisa na noção de pegar uma pedra, ele entendeu, ele percebeu, isso lhe foi revelado, ou seja, Samuel precisou chamar a nação de Israel para o reconhecimento de uma verdade da qual eles haviam esquecidos. A nação de Israel, e eu vou falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, enquanto eu vou repartindo com você, a grande verdade é que Israel, a nação de Israel havia se desviado do caminho do Senhor. Eles haviam se desviado da adoração a Deus. Eles não estavam mais a adorar e a engrandecer o nome do Senhor como o único Senhor. Então Samuel chama essa nação porque eles estavam sendo perseguidos pelos filisteus. A palavra do Senhor vai dizer isso, né? Ou seja, eu entendo que Samuel, quando ele escolhe aquele lugar, né, entre Mispa e Sem, ele escolhe intencionalmente. E muitas vezes nós olhamos para a palavra do Senhor, nós às vezes nem nos atentamos a algumas coisas, a alguns lugares, alguns marcos que estão nas Escrituras, nós não percebemos o que eles muitas vezes querem nos ensinar, ou o que esses marcos, ou aquilo que está na palavra do Senhor querem nos dizer. Eu creio que estes dois lugares foram escolhidos por Samuel de maneira mesmo assim, para ensinar aquela nação uma pedagogia própria do profeta, a pedagogia própria do sacerdote. Eu creio que ele escolhe aquele lugar, a palavra do Senhor fala que eles estavam acampados neste lugar, e ele escolhe esses dois lugares, e isso foi pedagógico, porque ele queria ensinar algo àquele povo. Eu creio que esses dois lugares escolhidos tinha essa noção. Samuel intencionalmente fala assim: eu vou vos ensinar algo hoje, sobre um lugar, sobre um posicionamento. Então, queridos, a pedagogia que Samuel queria ensinar para aqueles homens, ou para aquela noção, é a pedagogia dos marcos, a pedagogia dos memoriais, a pedagogia daquilo que não deve ser esquecido e nem abandonado, ou a pedagogia de lugares que nós vivemos em Deus, e que quando necessário for, ou quando for necessário, nós voltemos a esse lugar, porque neste lugar o nome do Senhor foi invocado, neste lugar o nome do Senhor foi exaltado, neste lugar um livramento se estabeleceu. Amém? Você está entendendo o que eu quero repartir com você? Ou seja, foi intencional o lugar onde Samuel escolhe colocar aquela pedra. A palavra Mispa e Sem possuem significados muito interessantes, muito importantes. Ou seja, se Samuel escolheu esses dois lugares com uma noção pedagógica para ensinar algo para aquela nação, e a pedagogia ensinada aqui é construir marcos e memoriais, para que nós nos voltemos a eles quando necessário for, para continuar andar, continuar a crer, continuar a confiar no Senhor, de que Ele é um Deus poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. A gente precisa perceber por que Ele escolheu esse lugar. A palavra Mispa no original hebraico significa torre da vigia, e a palavra Sem significa rochedo forte, uma estrutura sólida, consolidada, irremovível, intransponível, impossível de ser derribada, impossível de cair. Ou seja, entre esses dois lugares, Samuel estava a ensinar algo para aquele povo. E eu quero falar isso para você nessa manhã, querido. É um dos pontos importantes dessa mensagem.
O que Samuel queria ensinar aquele povo é o seguinte: quando vocês falharam em vigiar, Deus não falhou, porque Ele é vigia. Deus está a nos observar, Deus está a nos vigiar, Deus vigia, Deus está atento. Nós vamos encontrar também, se eu não me engano, é 2 Samuel 16, 9, se eu não me engano. Ele diz assim: os olhos do Senhor passam por toda a terra. Então significa que Deus está a nos observar. Significa que Deus está a olhar a tua vida todos os dias, irmãos. Significa que Deus está a ver os nossos comportamentos. Significa que Deus está a ver como nós estamos caminhando na vida cristã. Significa que Ele está a vigiar, inclusive, a tentativa do inimigo, de Satanás, querer te atacar. O Senhor, a palavra de Deus diz que Ele é o guarda de Israel. Ou seja, Ele está a nos guardar, Ele está a nos proteger. Alguém consultou isso? É 2 Samuel 16, 9? Ou é 1 Samuel 16, 9? Cheque lá para mim. Os olhos do Senhor estão a passar por toda a terra para se mostrar forte. Aí ele diz: cujo coração de alguns, são inteiramente para com Ele. E o texto diz: para se mostrar forte. Para se mostrar forte. Me ajuda aí, gente, acha aí. 2 Crônicas, desculpa. Está no Antigo Testamento. 2 Crônicas 16, 9. Pelo menos o 16, 9 eu acertei, né? Glória a Deus. Mas vamos lá. Ele diz: os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é inteiro para com Ele. Olha como a palavra de Deus é poderosa. Significa que o que o Senhor está a dizer aqui em 2 Crônicas 16, 9 é que Ele está a vigiar. E a pedagogia de Samuel é: quando vocês falharam em vigiar, Deus não falhou, Ele vê. Mas quando fala de rochedo, ele diz assim: quando vocês fraquejaram, Deus não fraquejou, porque Ele é rochedo forte, Ele é uma estrutura sólida, Ele é inabalável, Ele permanece consolidado, firme, seu caráter é imutável, Ele é o mesmo hoje, sempre, Ele não mudou, Ele é Deus forte. Quando eu olho para isso, querido, eu falo: que sabedoria, que entendimento, que revelação esse homem teve. E mais à frente, dentro desse ensino pedagógico de Samuel para a nação de Israel, ele vai declarar em 2 Samuel 22, 47, isso que eu estou a dizer para vocês. O que ele vai dizer? Ele diz assim: vive o Senhor, e bendito seja, ele diz, a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Ou seja, o que Samuel está a dizer para aquele povo, mais uma vez declarando, é: Ele, o Senhor, é o meu guarda, Ele, o Senhor, é a minha torre forte, Ele, o Senhor, é o meu protetor, Ele, o Senhor, é a minha rocha, a minha salvação, é um lugar onde eu posso me posicionar, é um lugar que quando meu pé está ali, afixado, preso, sustentado por esse lugar forte, eu não serei abalado, porque Ele vai vigiar quando eu não vigiar, e Ele vai me ajudar quando eu enfraquecer. Ele é a minha rocha, Ele é a minha torre forte, a minha segurança. Amém, queridos? E nessa manhã eu quero falar sobre isso com você. Quem é Ebenezer para nós? Porque, amados, nós facilmente podemos fazer declarações aprendidas, mas não aprendidas por revelação, mas porque se tornou cultural falar. Se tornou cultural falar. Às vezes nós damos paz do Senhor para alguém, mas a paz não está no nosso coração. É porque é cultural falar. É cultural, é um cumprimento. A palavra do Senhor fala que nós devemos saudar uns aos outros com paz do Senhor. Mas às vezes a paz não está habitando ali, mas nós culturalmente estamos a falar, porque se tornou parte do nosso vocabulário. Mas pastor, é melhor falar paz do que falar briga seja convosco. Não faz sentido, né, irmãos? Nós devemos profetizar paz. A paz não está, então vamos profetizar para que ela esteja. A paz não está, então vamos declarar para que ela aconteça. A paz não está, mas vamos declarar para que a realidade
seja alterada, porque a paz de Cristo é poderosa e excede todo entendimento, amém? Então, amados, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, é uma verdade poderosa da palavra, da parte do Senhor, e que nós precisamos nos aprofundar um pouco nela, um pouco mais nela. Veja, então construir com você. A palavra sem é rochedo forte, né? A palavra mispa é torre de vigia. O Senhor é a nossa torre de vigia, é o nosso guarda, o nosso protetor, e Ele é inabalável, Ele é forte, o nosso Deus é forte. Quando nós não vigiamos, Ele vigia, quando enfraquecemos, Ele permanece firme. Mas o que é importante considerarmos, é que no meio dessa perspectiva da torre de vigia, desse lugar forte, o rochedo forte, Ele coloca uma pedra. Não foi mero acaso. O que Samuel estava a ensinar com aquele povo é que se o Senhor é o meu guardião, porque Ele é a torre de vigia, se o Senhor é o meu rochedo forte, porque é Ele que me protege, no meio dessas duas revelações, Ele coloca uma pedra, e essa pedra não é qualquer pedra. Essa pedra não é qualquer pedacinho de pedra. E o que Samuel viu aqui é espetacular. O que ele ensinou era profético. O que ele revelou remetia a algo que eu vou falar um pouco mais, que você já deve estar a perceber aonde eu vou chegar aqui. Samuel estava a profetizar uma realidade espiritual. Samuel estava a construir uma perspectiva espiritual. Samuel estava a lembrar aquele povo de uma verdade espiritual, e que se tornaria a base da vida cristã de cada crente, de cada servo de Deus, que sustenta a vida de cada cristão, cada servo de Deus. Ou seja, a pedra aqui não é apenas uma ideia, não era apenas uma ideia, é o reconhecimento de um Deus que é fundamento, proteção, salvação. Não era qualquer coisa. O que nós percebemos aqui é que Samuel, é como se Samuel estivesse novamente a apontar para o significado de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, quando ele declara o texto de 2 Samuel, quando diz assim, minha rocha, não era qualquer pedra. Está dizendo, aqui existe um fundamento. No meio da torre de vigia, do rochedo forte, existe um fundamento. Aqui no meio dessas duas revelações, dessas duas realidades, existe proteção, existe salvação. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amados, eu creio que nesta manhã nós vamos aprender e nós vamos perceber o que Samuel viu, ao passo que ele também revelou, mas também experimentou, e que nós devemos também experimentar, ver e perceber. Samuel viu algo, Samuel revelou algo àquele povo, e ele foi parte de uma geração que experimentou aquilo que ele viu e aquilo que ele percebeu. Ele experimentou algo poderoso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu enxergo aqui é Ebenezer, a pedra da ajuda. Outro significado de Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor, a palavra Ebenezer no original hebraico é pedra da ajuda. Irmãos, quem é que nos ajuda? Quem será que nos ajuda? O que Samuel viu aqui? O que Samuel viu, irmãos? O que ele percebeu? O que ele absorveu? O que ele compreendeu? O que se tornou real para Samuel, e que ele precisava comunicar para aquela nação, que havia se desviado da presença do Senhor, que havia se desviado da confiança no Senhor, que havia deixado o Senhor para seguir perspectivas que os distanciaram do Senhor, da pedra da ajuda. Que pedra era essa que Samuel creu? O Salmo 118, 22 diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. O que Samuel viu? Aquilo que os construtores rejeitaram,
não consideraram importante para edificar, essa se tornou a pedra mais importante de qualquer edificação. Samuel estava comunicando algo poderoso. Mateus capítulo 21, 42 diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E ele diz: isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Lembrem, Mispa e Sem, e no meio disso, no meio dessas duas verdades, Ele é o nosso vigia, Ele é o nosso protetor, Ele é rochedo forte. Essa pedra conecta essas duas verdades, porque há, irmãos, há aqui uma centralidade para que proteção, para que vigia, para que força, para que poder se manifeste em favor de nós. Há uma centralidade, a centralidade é aquela pedra que sustenta todas as coisas, aquela pedra, a pedra da salvação, a pedra da vida, a pedra do fundamento, a pedra que foi colocada num lugar onde tudo que é edificado, tudo que é construído, está sob essa pedra. Samuel viu algo poderoso ali, e nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Amados, a sua vida não pode ser edificada longe da pedra da ajuda, e essa pedra da ajuda, nós vamos falar um pouco mais. Eu vou antecipando as coisas, irmão, não consigo, eu fico empolgado, eu quero falar logo, né? Mas depois eu falo de novo. Mas essa pedra chama-se Jesus. A minha, a tua vida não pode ser construída, irmãos, escuta isso, não pode ser construída, perdão, fora do fundamento chamado Cristo. Irmão, é simples, não pode. Se você quiser construir a tua vida com base em quaisquer perspectivas, irmãos, que sejam naturais, humanas, circunstanciais, é frágil, irmãos. É frágil. E o que Samuel estava a dizer para aquele povo era: voltem-se para o Senhor. 1 Pedro capítulo 2, 6 e 7 diz assim: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Quem crer nessa pedra não será de modo algum envergonhado. Por que nós não podemos construir ou desenvolver nossa vida cristã fora dessa perspectiva? Porque o ser envergonhado tem a ver, obviamente, com construção, com edificação. E como a palavra do Senhor diz que nós somos edifícios em Cristo, como a palavra do Senhor diz que nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro, como a palavra do Senhor nos rotula com alguns nomes especificamente, e essa mesma palavra diz que a construção, a edificação deve ser com base nessa pedra angular, ou se nós queremos frutificar, nós devemos estar junto às águas, né? O fluir do Espírito, o fluir da presença do Senhor, a verdade das Escrituras, a verdade da palavra. Então tudo aquilo que nós somos fazer fora dessas noções, fora dessa centralidade que Samuel apontou para aquele povo, nós corremos risco. Porque nós podemos nos frustrar, nós podemos realmente entrar num ciclo de incredulidade, nós podemos entrar num ciclo de dúvida, nós podemos entrar num ciclo de medo. Por isso, amados, é muito importante nós entendermos que Samuel estava a ensinar para aquele povo: Ebenezer não é qualquer pedra, Ebenezer é a única pedra, ou a pedra de fundamento, que vai nos sustentar na vida e nas lutas que nós vamos trabalhar, vamos passar, vamos ter. Ebenezer nos mantém num lugar de solidez, porque Ele é firme, porque Ele é forte. Se Ebenezer é a pedra, a verdadeira pedra, nós devemos entender que se a centralidade é a pedra,
o que está à nossa volta não nos atingirá, irmãos. Porque se o Senhor está vigiando, Ele é rochedo forte, Ele vai dar livramento. Se o Senhor está vigiando, Ele é rochedo forte, Ele vai trazer a cura. Se o Senhor está vigiando, Ele é rochedo forte, Ele vai trazer a provisão. Se o Senhor está vigiando, Ele é rochedo forte, Ele vai apontar o caminho. Centralidade. Centralidade na vida cristã é edificar as nossas vidas em Cristo. Amém? Agora perceba algo também. Olha o que Samuel revela aqui. Ebenezer é um ambiente de adoração. Você pode dizer isso para o teu irmão? Ebenezer é um ambiente de adoração. Querido, você vai perceber isso no texto e faz muito sentido. Esse homem está sendo pedagógico a ensinar aquela nação o que aquela pedra representa, o que Ebenezer representa. Primeira coisa que ele mostra para aquele povo, ó, existe uma centralidade aqui, ó nação de Israel. E se vocês se desviarem ou tirarem os olhos dessa centralidade, vocês correrão um grande perigo. E o perigo é não entender aqui que quando nós tiramos a centralidade, que é Cristo Jesus das nossas vidas, nós passamos a ser murmuradores, reclamadores. Nós vamos levantar um altar, não de adoração a Deus, um altar de adoração à nossa crise, à nossa frustração, à nossa desilusão, ou às nossas angústias. A gente vai ficar num sentido ali de autocomiseração. Ai, minha vida, as coisas não andam, eu estou sofrendo tanto, não vai mudar nada, irmãos. Porque quando não há uma centralidade de edificar as nossas vidas em Cristo Jesus, não haverá também uma centralidade na adoração prestada a Deus. Como eu disse a você, Samuel foi intencional no que ele estava a repartir. Aquela pedra era a base de um altar. Intencionalmente Samuel coloca ali. Ou seja, um altar estava a ser edificado naquele movimento de Samuel. Mas amados, o que é importante nós percebermos, e que naquela manhã em adoração e oração ao Senhor, que eu percebi que isso não surgiu por acaso. Isso já havia sido profetizado desde a antiguidade. Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, a respeito de Cristo Jesus, ele diz que Ele é desde a eternidade, e tudo que foi feito por causa dEle. Isso foi anunciado desde a eternidade. Agora, se não é por acaso, para aquela nação, essa noção de um ambiente de adoração em Ebenezer, significa que havia uma necessidade espiritual urgente para aquela nação. Então, o que Samuel pedagogicamente, intencionalmente estava ensinando é o seguinte: existe uma urgência vindo, existe algo vindo sobre vocês. Existe um ataque sobre a vida de vocês, ou existe a iminência de um ataque sobre as vidas de vocês. Nesse lugar nós vamos levantar um altar, e nesse lugar nós vamos reconhecer que Ele é digno, que Ele é santo, e quando nós fizermos isso, o ataque que está por vir sobre vocês não virá, ou se vir, serão derrotados. Nós vamos olhar para as Escrituras e perceber isso. Então vamos lá. Se não foi por acaso que aquela pedra foi colocar ali, se Ebenezer é um ambiente de adoração, por que a adoração precisou ser estabelecida? Essa é a pergunta. 1 Samuel capítulo 7, versículo 7. O que moveu Samuel a colocar aquela pedra naquele lugar? Diz assim as Escrituras: quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa. Olha que palavra, irmãos. Congregados em Mispa. Todos estavam ali num lugar. Todos estavam num lugar. Samuel olha para aquele lugar. Eu creio particularmente que ele entende, percebe o que é aquele lugar e fala: peraí, estamos todos aqui. Estamos todos juntos, junto à torre de vigia. Samuel olha para aquilo e fala:
Se Ele é o nosso guardião, se Ele é o nosso protetor, se Ele é aquele que intercede, se é aquele que olha por nós, se Ele é aquele que vê, se Ele é aquele que nos guarda, estamos congregados nesse lugar. Então é nesse lugar que a adoração a Ele precisa ser levantada. É nesse lugar que Ele precisa ser exaltado. É nesse lugar que Ele precisa ser reconhecido e toda a honra deve ser tributada a Ele. Ele diz assim, né? Subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Qual era a necessidade de levantar um altar de adoração? Amados, quando o medo domina seu coração, quando a frustração domina seu coração, quando as angústias dominam o seu coração, a grande verdade máxima é que nós deveríamos invocar o nome do Senhor e não ir contra o Senhor ou não nos distanciar do Senhor. A grande verdade é que ali no ambiente do medo, da frustração, da desilusão, que o nome do Senhor deve ser exaltado. Porque se eu entendo que Ele é a minha torre de vigia, se Ele é o meu guardião, se eu invoco o nome do Senhor, eu santifico o nome dEle. E se eu santifico o nome dEle, o que Ele vai fazer? Ele vai vir a meu socorro. Sim ou não? Faz sentido isso, irmãos? Eu vou mostrar isso para vocês pela Escritura. Que tem alguns que estão meio estupefactos. O rosto parece que está assim. O medo é inimigo da fé. E quase sempre está relacionado com o abandono de algo. O medo é o inimigo da fé. E quase sempre está relacionado com o abandono de algo. A frustração, a incredulidade, a desilusão é motivada por um abandono de algo. E o abandono do quê? Abandono da confiança em Deus. Abandono de crer nos princípios da palavra do Senhor. E era isso que a nação de Israel estava a viver. Eles abandonaram o Senhor. Então, o chamado de Samuel à nação de Israel foi muito claro: arrependam-se. Vamos para as Escrituras? 1 Samuel capítulo 7, do versículo 3 a 4. A necessidade urgente e o estabelecimento de um altar para restituir a presença do Senhor àquela nação. 1 Samuel 7, 3 a 4 diz assim: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, ele disse, tirai do meio de vós os deuses estranhos. Ele fala, os astarotes. Se é de coração que vocês voltaram meio para o Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes. Aí diz assim, preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. O que Samuel está a dizer? Vocês abandonaram o Senhor, agora vocês estão com medo. E com razão que vocês estão com medo. Vocês estão com medo porque a presença de Deus não está com vocês. Amados, nós devemos lembrar aqui de um acontecimento, também em 1 Samuel. Eu quero depois ler um pouco mais a respeito disso. Existe um acontecimento também em 1 Samuel, antes a esse episódio, que está lá em 1 Samuel 4, 21. Você não precisa abrir, eu vou falar rapidamente para você. Do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, há uma transição acontecendo dentro da nação de Israel. E especificamente, o Senhor está a levantar um novo juiz na nação de Israel. Porque Eli, que era juiz na nação de Israel, havia se desviado do Senhor. E os filhos de Eli profanaram o altar do Senhor. E lá no capítulo 4, no capítulo 3, o Senhor fala com Samuel pequenininho. Vocês lembram que a mãe de Samuel leva Samuel para estar com Eli e crescer ali com Eli. Ele se torna um sacerdote ali. E bem cedo o Senhor fala com ele, Samuel, Samuel. E ele ainda não percebia a voz do Senhor. Ele vai ter com Eli. Ele, não sou eu que estou a chamar você. Mas se te chamar de novo, diz assim, eis-me aqui, Senhor. Porque ele ainda não havia discernido. Mas presta atenção, no capítulo 3 ele diz assim, que a lâmpada do Senhor ainda não havia se apagado.
O texto estava a dizer o seguinte, que Deus, a presença do Senhor ainda não havia sido totalmente removida. E que Deus estava a levantar um novo sacerdócio para aquela nação, um novo juiz para aquela nação, para dirigir aquela nação, para conduzir aquela nação, para alinhar o coração daquela nação. Então Samuel é levantado ali pequenino ainda, por volta de 12 anos de idade talvez. Ele era muito adolescente, mas ele é levantado naquele ambiente e o Senhor começa a falar com ele. Eu estou vindo contra a casa de Eli, porque eles se desviaram. Eli honrou mais os seus filhos do que a mim. Eu estou vindo sobre a casa de Eli. Então no capítulo 4, os filhos de Eli saem à guerra e levam a arca do Senhor para a guerra. Mas porque aquela nação não estava andando em fidelidade com o Senhor, a palavra de Deus diz que a arca do Senhor foi levada. E quando essa notícia chega agora na nação de Israel, que a arca do Senhor havia sido levada, uma das filhas, noras de Eli, melhor dizendo, que estava grávida, ela dá à luz uma criança, e o nome que ela põe na criança é Icabó. Icabó. Foi-se a glória do Senhor. O que o texto diz? Que a presença de Deus não estava com eles. É nesse ambiente onde a glória de Deus se foi que Samuel é levantado. E Samuel começa a lidar com os desvios do coração daquela nação. Começa a lidar com os ídolos do coração. Amados, presta atenção, querido, com muito amor eu quero dizer para você. Deus começou a falar ao meu coração sobre os ídolos desta geração, da nossa geração. Deus começou a falar no meu coração sobre os ídolos que dominam o nosso coração, ídolos de preocupações, ídolos do medo, ídolos da incredulidade, ídolos da dúvida, ídolos, sabe, que está ali dominando o nosso coração, ídolos da religiosidade, ídolos de não estar no caminho, mas estar na beira do caminho. E o Senhor começou a falar comigo, olha para o texto, perceba aonde a mensagem do Senhor, porque Samuel precisou colocar uma pedra nesses dois lugares, para fazer com que a nação de Israel voltasse a olhar para o Senhor, o único Salvador. Vocês estão a perceber aqui, amados? Então, queridos, quando eu olho para isso, Samuel confronta o povo com clareza e ele não ignora o desvio do coração daquele povo. E ele chama aquele povo a um posicionamento. Samuel diz assim: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, Astarotes, os ídolos do coração. Ou seja, amados, Deus ele não vai repartir a sua glória com nenhum outro Deus. Irmão, Deus não vai repartir, não vai entregar a glória dele, Ele não vai entregar o favor dele com os ídolos do teu coração. Talvez a ansiedade, a preocupação, o medo, a frustração, a desilusão, a impossibilidade, Deus não vai entrar aí, porque Deus não entra onde não existe uma centralidade, onde o nome dele está sendo exaltado. Deus não vai entrar. Na verdade, Deus vai ficar de fora. E Deus ele só entra mesmo onde ele é convidado, e foi exatamente isso que Samuel fez. Senhor, eu estou a colocar essa pedra aqui, porque eu entendo que se o Senhor não for chamado, se o Senhor não for convidado para entrar nesse ambiente, se o teu nome não for exaltado para entrar na nossa circunstância, se o seu nome não for exaltado para entrar dentro da estação que estamos a viver, das lutas que estamos a travar, das batalhas e angústias que cercam o nosso coração, se não houver uma centralidade de que o Senhor é a pedra da ajuda, nós vamos sofrer, os filisteus virão contra nós e nós vamos ser exterminados. O Senhor estava a dizer para aquele povo: voltem-se para mim, voltemo-nos para o Senhor. Voltemos o nosso coração para o Senhor. Voltemos verdadeiramente a nossa vida para Deus. Voltemos realmente em quebrantamento, em arrependimento. E edifiquemos um altar de adoração ao nome dEle. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou toda ajuda que nós queremos e precisamos vem dEle, vem da pedra da salvação, vem da pedra angular, vem da centralidade do governo e do senhorio de Cristo. Ou seja, um ambiente onde Deus não é honrado
Presta atenção, amados. Querido, um ambiente onde Deus não é honrado, outra coisa vai ser. Um ambiente onde não há uma centralização de honra a Deus, outras coisas serão honradas. E julgue no seu coração como eu julguei no meu coração. E a pergunta que eu fui fazer a Deus: Deus, existe alguma coisa no meu coração que não há uma centralidade do Senhor e que eu preciso me arrepender hoje? Será que há no meu coração algum ídolo que eu permitir que ele se estabelecesse ali e o Senhor não está a governar? Sabe, irmãos, vamos trazer para o prático das nossas vidas. Por exemplo, essa é a angústia de todo ser humano. Vida financeira. A vida financeira, futuro, angústia de todo ser humano. Sim ou não? Futuro, dia de amanhã, que havereis de comer, que havereis de beber. Não é angústia de todo ser humano isso? Mas a palavra do Senhor diz assim, Jesus disse: os lírios do campo são tão belos e Deus cuida deles. Os pássaros, as aves no céu, o Senhor os alimenta. E aí o Senhor Jesus disse: será que vocês não são mais importantes que os lírios do campo e as árvores do céu? Mas a grande verdade, amados, é que quando nós olhamos para essa frase de Jesus, e eu quero trazer essa noção que Samuel trouxe para aquela congregação, quero trazer para a minha congregação. Aonde está a centralidade do teu coração? Nas preocupações do que vão comer, do que vão beber, do dinheiro que vão granjear, ou de que Ele é a pedra da sua ajuda? Mesmo quando não venha a comida, a bebida. Irmão, alguns de vocês já sabem disso, mas eu não me canso, eu acho que eu nunca vou cansar de fazer isso. E eu não falo isso como alguém que quer, tenham pena de mim. Não, não é nada disso. Eu sei o que eu tenho no Senhor, se eu estou a falar sobre a pedra da ajuda, é porque eu confio nela. Mas ser um líder espiritual é desafiador. E ao dizer isso, eu não estou a dizer para você que eu tenho pena de mim, porque eu não tenho. Eu disse sim para o meu Senhor. E eu amo fazer isso. Ao passo que ser líder espiritual confrontará as minhas convicções naturais. Confrontará a minha estrutura humana. Confrontará a minha carne. Confrontará o meu emocional. Confrontará a minha psique. Confrontará. Por quê? Como líder espiritual também sou humano e tenho as mesmas dores, tenho as mesmas feridas, tenho as mesmas necessidades. E se eu simplesmente, como um líder espiritual, como Samuel fez, como eu vou mostrar daqui a pouco Moisés fez, Arão fez aqui. Se esse líder espiritual não discernir onde está a confiança dele, ele rui. Lá na sua casa, homem de Deus. Se a tua confiança não estiver no Senhor, lá na tua casa, vai ruir a tua casa. Vai ruir. E você, irmã, se lá na tua casa você não confiar no Senhor, vai ruir o modo como você cria os teus filhos. Se você não confiar que criar os seus filhos no caminho da verdade é mais importante do que dar escola, educação. Pastor Luciano, é uma frase que veio na minha cabeça aqui agora, Pastor Luciano fala uma coisa bem interessante. Nós, homens naturais, estamos tão preocupados com o futuro, formarmos bons cidadãos na terra, e damos escola, damos educação, formamos bons cidadãos na terra, e esquecemos que o mais importante é formar bons cidadãos dos céus. Então a gente dá escola, a gente dá boa educação, a gente dá alimentação, a gente dá comida, a gente dá tudo. Mas a gente não dá o que é mais importante, é a noção de que existe uma eternidade. Cidadãos do céu.
Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Todos nós somos confrontados em alguma coisa nas nossas vidas. Todos nós somos. Agora, o que a palavra está a nos mostrar aqui é que um ambiente onde Deus não é honrado, outra coisa será. E nós precisamos perceber, amados, na nossa caminhada cristã, se talvez exista alguma coisa sendo honrada mais do que o Senhor. Porque o Icabó é justamente isso. Samuel não honrou, Eli não honrou o Senhor. Os filhos de Eli não honraram ao Senhor. Por isso a arca foi removida. Por isso a arca foi retirada. Olha o que a palavra do Senhor diz, nos faz entender a respeito disso. Números, capítulo 16, versículo 41 a 49. Eu já estou indo quase para o final da mensagem. Daqui a pouco eu chamo a equipe de louvor. Aleluia, glória a Deus. Falta só 40 minutos para terminar a mensagem, tá, irmãos? Está quase acabando, glória a Deus. Amém? Vou deixar você com mais fome ainda para você poder comer bem depois. Aleluia, glória a Deus. Números 16, 41 a 49 diz assim: Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante toda a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, eu a consumirei num momento. Então se prostraram o seu rosto. Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque a grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Então tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu em meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele, fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. Quem foi Corá? Corá foi o cara que começou a levantar murmuração no meio da congregação de Israel. Ele começou a disseminar murmuração, ele começou a disseminar reclamação, ele começou a maldizer aquilo que Moisés e Arão estavam a fazer como líderes, a condução de Deus na vida daquele homem. Então começou a haver murmuração no meio da congregação, começou a haver reclamação no meio da congregação. E o que aconteceu aqui? A palavra do Senhor diz que Deus se indignou muito com isso. E por ter se indignado muito com isso, a palavra do Senhor diz que uma praga foi liberada sobre aquela congregação. Volto a dizer para você, amados, quando não há uma adoração a Deus, quando não há uma centralidade para com Cristo em ser adorado, outra coisa vai ser adorada. Quando o Senhor é removido do lugar de adoração nos nossos corações, o que vai entrar é murmuração, reclamação, dúvida, incredulidade. E às vezes tem muitos crentes que vão dizer assim: é Satanás está agindo contra mim, Satanás está movendo contra mim, Satanás quer me destruir. Deixa eu dizer para você, amigo, não é Satanás não, é o Senhor mesmo. Porque o texto mostra que foi o Senhor que liberou uma praga contra aquela nação. Às vezes nós achamos que Deus não pode, Deus, Ele é tão bonzinho, parece que Deus é bipolar, né? Que uma hora Ele ama tanto, que outra hora Ele não ama tanto assim. E nós muitas vezes deixamos com que o nosso coração entre murmuração e reclamação, porque nós não estamos centralizando Cristo, ou colocando Cristo num lugar de adoração nos nossos corações. E por nós não adorarmos a Ele mesmo no dia da angústia, por nós não adorarmos Ele mesmo no dia da falta, por nós não adorarmos Ele mesmo no dia da luta, por nós não adorarmos a Ele mesmo no dia mau, a resistência está operando sobre nós. E às vezes a resistência vem dele mesmo. Agora, como Arão e Moisés se posicionaram? Arão, corre Arão, corre com o incensário, corre e faz expiação diante do Senhor, para parar a ira do Senhor sobre a congregação. Corre, Arão, corre, porque eu estarei prostrado. O texto fala que eles se prostram.
Perdão. O texto fala que eles se prostram diante do Senhor. Senhor, mais ou menos dizendo assim: Senhor, pare com a praga que entrou. Senhor, pare com a resistência. Senhor, pare. Porque a palavra diz que Deus muito se indignou. Volto a dizer para você, amado, o Senhor nos chamou para santificar a Cristo no nosso coração. 1 Pedro 3, do 13 a 15 vai nos dizer isso. Ele fala assim: ora, quem é que vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Ele diz: santificai a Cristo em vossos corações. Em que ambiente? No ambiente do temor, no ambiente das ameaças, no ambiente da guerra, no ambiente da luta, no ambiente, sabe, das circunstâncias. Está falando: santifique o Senhor no vosso coração. Nesse ambiente, o que Samuel estava fazendo com aquele povo, falou assim: vocês estão debaixo da iminência de serem exterminados pelos filisteus. E a razão pela qual os filisteus estão a vir contra vocês é porque vocês abandonaram ao Senhor, é porque vocês deixaram a centralidade da adoração a Deus, vocês se voltaram a outros ídolos e permitiram que os corações de vocês fossem alcançados por aquilo que é natural, por aquilo que é humano, e não tributaram honra a Deus, e não disseram nos seus corações: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, ainda que eu esteja debaixo de luta, o Deus da minha salvação, a pedra angular, vai me ajudar na angústia de novo, se necessário for, irmãos. Então o que eu quero trazer para o seu coração nessa manhã é esse despertamento. Ebenezer não é qualquer pedra, é a pedra angular. Ebenezer não é qualquer lugar, Ebenezer é um lugar de adoração. E Ebenezer é uma pessoa. Ebenezer é uma pessoa. E como tal, essa pessoa, ela precisa estar no centro das nossas ambições. Querido, deixa eu dizer para você, eu não tenho problema nenhum de nós conquistarmos, trabalharmos, nos esforçarmos, conquistarmos o que Deus quiser nos dar. Mas essa não deve ser a ambição do nosso coração. A ambição do nosso coração é não nos apartarmos da presença do Senhor, porque estando na presença do Senhor, haverá acréscimo nas nossas vidas. Não foi o nosso Senhor que disse que nós, sendo pais maus, damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste nos dará coisas boas, melhores e maiores? Quando nós entendemos que o nosso coração precisa estar centralizado em Cristo Jesus, irmãos, Ele vai acrescentar o que precisa. Ele vai acrescentar, irmãos. Mas pastor, é cansativo. Sim, eu sei. Pastor, eu estou esgotado. Sim, às vezes eu também fico. Pastor, às vezes a frustração bate no coração. Eu falei: deixa eu te dizer, eu também tenho frustrações. Senhor, pastor, às vezes parece que até a desilusão quer tomar conta do meu coração. Perfeito, eu também sinto assim. Mas Cristo é a minha rocha. Cristo é a tua rocha. Cristo é a tua pedra de ajuda. Cristo é a minha pedra de ajuda. Ebenezer é uma pessoa. Paulo disse isso. O apóstolo Paulo, quando escreve em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 3 e 4, fazendo uma referência aos hebreus recém-libertos da escravidão do Egito, ele diz assim, 1 Coríntios 10, 3 e 4: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Paulo diz: e a pedra era Cristo. Irmão, aquela manhã na minha sala, eu confesso para você que Ebenezer era uma citação muito bonita do meu coração. Agora não é uma citação. Ela deixou de ser uma citação bonita. Ela foi vivificada.
ela é uma verdade imutável, real, verdadeira, intransponível, sólida, poderosa, verdadeira. Não é uma ideia, não é um frio, não é um arrepio, não é uma rajada de língua, não é uma profecia, não é coisa semelhante a estas. É o meu altar de adoração, é o meu lugar de rendição, é o meu lugar de confiança, é o meu lugar de esperança, é o meu lugar de socorro, é o meu lugar de paz, é o meu lugar de cura, é o meu lugar de refrigério, é o meu lugar que me leva a enxergar muito mais além do que eu estou a perceber aqui diante dos meus olhos. É o lugar onde o entendimento expande, onde a fé aumenta, onde a minha posicionamento é firme, onde nada vai me abalar, porque se eu estou nele, em Cristo, a pedra, eu não vou ser abalado. Nele eu posso todas as coisas, nele eu sou mais que vencedor, nele eu sou filho, nele eu tenho uma herança, nele eu tenho toda a bênção, nele eu estou de posse daquilo que ele conquistou para mim na cruz do Calvário, nele eu sou liberto, nele eu fui santificado, nele eu sou justificado, nele eu sou uma nova criatura, nele eu sou um homem de Deus, nele eu sou tudo aquilo que a palavra diz que eu sou, e eu posso tudo aquilo que a palavra diz que eu posso. Nele nós temos tudo isso, irmãos. Não é religião, não é uma ideia, não é uma perspectiva natural, é uma verdade intransponível, imutável, verdadeira, transcendente, que vai além da nossa mentalidade, que vai além das experiências que você já teve, e que precisa nos arrancar, irmãos, precisa nos arrancar das mentiras que Satanás planta nos nossos corações, e nos arrancar da mediocridade, da incredulidade, da fraqueza, dos questionamentos, da impossibilidade, para viver o que Ele tem para as nossas vidas. Naquela manhã, amados, isso encheu o meu coração. É como se, honestamente, é como se eu estivesse ali naquele exato momento em que Samuel pega aquela pedra e fala que estamos congregados junto àquele que vigia. É como se eu estivesse naquele lugar e eu percebesse e visse o que Samuel viu. Nossa, pastor, você é pastor tanto tempo, você não tinha percebido isso ainda? Não. Porque para mim Ebenezer era uma fala bonita, não uma realidade intangível no coração. Porque muitas vezes eu murmurei, porque muitas vezes eu reclamei, porque muitas vezes eu duvidei, e se eu me comportei dessa forma é porque Ebenezer não era uma verdade real no meu coração. Se a murmuração está ali, é porque ele não é. Se a dúvida está ali, é porque ele não é. Se o medo está ali, é porque ele não é. Se qualquer coisa que domine a minha mente e o meu coração está ali, é porque ele não é. E é sobre isso que Samuel falou para aquele povo: eu estou colocando esta pedra nesse lugar, porque ou ele é para a nação de Israel a pedra da ajuda, ou ele não é. Queridos, eu creio que Samuel estava confrontando a estrutura do coração daquele povo. Ora que também 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 fala: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Efésios 2:20 diz: edificados sobre fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Queridos, o que Samuel viu antes da manifestação do Cristo, o que ele anunciou para aquele povo, foi exatamente isso. Samuel profetizou: haverá um dia que a pedra angular se manifestará. Haverá um dia que essa pedra será adorada. Haverá um dia que essa pedra será o fundamento. Haverá um dia que essa pedra será reconhecida por um nome: Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. O Salvador, o Redentor, o que liberta, o que perdoa pecados, o que resgata o perdido das suas ideias e noções, para trazer realidade de vida, para trazer paz. Não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 10, nos ensina algo poderoso e que garante a entrada para esse ambiente. Romanos capítulo 10 vai dizer: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Santificar a Cristo no coração é crer no coração. E quando eu creio no coração, eu confesso. Ebenezer não é uma citação bonita apenas. Ebenezer é um nome digno de toda a glória, digno de toda a honra. Por isso, nessa manhã, amados, o que Samuel viu, revelou e experimentou, e que nós devemos também, por meio dessa revelação e desse entendimento, experimentar e viver. Esse é o convite dessa manhã. Onde está teu coração? Se teu coração está nas vazões emocionais, teu coração está nas dúvidas, na incredulidade, no medo, onde está teu coração? Teu coração está na murmuração, na reclamação? Teu coração está na sua autocomiseração, quando você olha para você mesmo e fala, ai, coitadinho de mim. Aonde está? Nessa manhã eu estou nesse lugar, querido, para trazer uma verdade para o seu coração. Onde está seu coração? Seu coração está na rocha? Está na pedra angular? Ou o seu coração ainda está nas perspectivas do que se sente na pele, na carne? Não que esse seja um problema, amados. Não que esta seja uma questão que nós não vamos viver. E deixa eu lhe dizer, nós vamos ter angústia todos os dias. Mas a questão não é a angústia que nós sentimos. A questão é quem nos sustenta para vencer as angústias. O apóstolo Pedro respondeu algo que eu creio que Jesus ficou tão feliz com aquela resposta. O Senhor Jesus está com os discípulos e lhes faz uma pergunta. Ele diz assim: o que dizem as pessoas acerca de mim? E o que vocês também pensam a respeito de mim? E muitos falaram, alguns pensam que tu és o profeta Elias, tu és isto, tu és aquilo. Muitos deram atributos e revelaram a revelação do seu coração a respeito de Jesus de muitas maneiras. Porque aquelas pessoas viam Jesus de acordo com aquela perspectiva, aquela lente, a lente daquelas pessoas. Ele é o Elias, ele é o profeta enviado por Deus. Porque essa era a lente deles. Eles não perceberam que aquele ali, Mateus 16,16, respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquelas pessoas que falavam a respeito de Jesus sobre ele ser isto, ele ser aquilo, ou ele ser aquela outra realidade, é porque aquelas pessoas, elas não haviam percebido que ele não era aquela lente que eles possuíam, que ali diante dos olhos dele estava o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ali diante dos olhos dele estava a redenção, estava a salvação, estava a ajuda, estava o resgate, estava a paz. Nessa manhã, amados, honestamente, o que está dentro do centro do seu coração nesse exato momento? Talvez alguns de vocês entraram aqui se preocupando com o futuro. Talvez alguns de vocês entraram aqui carregando desilusão, frustrações, dores emocionais, autocomiseração. Entraram talvez nesse ambiente com declarações no mundo espiritual de que o país não é bom, de que não sei o que não é bom, críticas de toda sorte sobre a terra,
dúvidas a respeito do seu futuro. Mas o Senhor está aqui nessa manhã para dizer: Ele ainda é a pedra da ajuda. Ele é ainda a pedra da ajuda. Ele é aquele que precisa ser santificado nos nossos corações, para que a nossa confiança esteja nele. E Ele, o Senhor, vai vir em socorro, em favor de cada uma das nossas vidas. Talvez nessa manhã, amados, nós vamos adorar um pouco antes de orar. Mas eu gostaria que você considerasse algo. Se Cristo não está ocupando um lugar de centralidade no teu coração, o que está? Vamos ser práticos nessa manhã. O que está ocupando o lugar que só Jesus deveria ocupar no teu coração? E nessa tarde, nessa manhã, como Samuel chamou aquele povo, lançai fora os ídolos do coração, santificai a Cristo de todo o vosso coração, e dizei: Ebenezer, até aqui ajudou-me o Senhor. E não só até aqui, Ele vai me ajudar, Ele vai vir em favor de mim, Ele vai operar, porque se Ele é a minha rocha, se Ele é a pedra angular, se Ele é o Cristo ressurreto, se Ele é o Senhor de toda a salvação, se Ele é o resgate, é o Emanuel, Deus conosco, na hora que eu precisar, eu sei que eu posso fazer dele a minha pedra angular, e eu posso me pôr nesse lugar de que Ele está a me guardar, a torre da vigia, de que Ele é rochedo forte. Eu não serei atingido, os meus inimigos cairão, porque se Ele está comigo, os meus inimigos cairão. Eles virão por um caminho, mas eles voltarão por 7 caminhos, porque o meu Deus, o guardião da minha vida, da minha alma, Ele é comigo. Talvez essa seja uma manhã, amados, de você fazer um concerto com Deus no seu coração, de você não se apoiar mais nas suas fragilidades, mas apoiar-se na rocha eterna, Cristo Jesus.